Então, gravando a partir de agora. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula do curso de Administração, disciplina de Sistema Financeiro Nacional. Então, vamos pegar aqui. Aula passada, nós falamos sobre intermediação financeira. Então, a gente viu como é que ela funciona, né, como se divide aí o Conselho Monetário Nacional, os órgãos normativos, os operadores, a história do Sistema Financeiro Nacional e, propriamente, a intermediação financeira. Hoje, nós vamos falar, conforme a sequência aí, de valores mobiliários, né? Então, o que são os valores mobiliários? Deixa eu até arrumar aqui um negócio que saiu uma letra errada aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês também, senão... boa noite para o Igor também. Não é você, é você. Valores mobiliários. Então, o que são os valores mobiliários? São os títulos financeiros. E existe regulamentação sobre eles. Essa disciplina, na verdade, ela é bem teórica, porque a gente vai acabar vendo a legislação toda, os órgãos que compõem, os tipos de títulos que existem do Sistema Financeiro Nacional. Então, volta. Valor mobiliário ou título financeiro é um título de propriedade ou de crédito emitido por um ente público ou privado com características e direitos padronizados. Então, muito bem. Uma ação, por exemplo, é um título mobiliário, né? Um contrato de futuro do mercado agrícola é um título imobiliário. Uma debênture é um título mobiliário. Por quê? Porque ele tem características próprias. Estou comprando, no caso do mercado de futuros, 50 sacas de soja de 60 quilos para entrega em dia 15 de dezembro de 2020. Se eu estou comprando uma ação, eu estou comprando uma fração de uma empresa. E se eu estou comprando uma debênture, eu estou financiando uma empresa qualquer através da emissão daquele papel. Então, são títulos padronizados que dão direitos, né? A pessoa que compra esse título tem o direito de ser sócio da empresa se for uma ação, tem o direito a receber as sacas de soja se for um mercado futuro, e tem direito a receber a devolução do dinheiro emprestado com os juros especificados, se for uma debênture. O conceito de valor mobiliário é altamente relevante para o mercado nacional, porque são várias as ramificações de títulos mobiliários, né, de valores mobiliários, que o mercado brasileiro opera. E o mercado brasileiro, como já falamos em outras épocas, é um mercado que é bem regulamentado. Então, a criatividade para a geração de novos títulos mobiliários, ela é bastante boicotada, diferente do que ocorria nos Estados Unidos, né? E ocorre ainda nos Estados Unidos, que é o país onde mais se criam títulos mobiliários. Deixa eu ver aqui, a Joyce me mandou uma mensagem, não estou conseguindo. Acho que você conseguiu já, né, Joyce? Acabei de ver você entrando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está perdido.
eu ver aqui, Gladian. Tá, já chego, beleza. Para todo mundo aí. Muito bem. Então, os americanos, como eu estava dizendo, eles têm uma propensão a criar títulos e derivativos que o brasileiro tem uma certa limitação imposta, né, pelo nosso sistema financeiro nacional, posta principalmente pela Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regulamenta todos os títulos mobiliários do Brasil. Se determinado título for considerado um valor mobiliário, ou seja, um título de propriedade de crédito, significa dizer que ele deve se sujeitar às regras e à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Então, todos os títulos mobiliários, obrigatoriamente, precisam estar sob o mando da CVM. Aqui, a Maria Vitória está me dizendo que não está conseguindo entrar a Joyce. Deixa eu ver se ela já entrou. A princípio, ok, Selena. Pode deixar que eu dou presença para os dois. Deixa eu ver se a Joyce está aqui. Realmente, a Joyce apareceu aqui para eu autorizar a entrada dela, mas ela não entrou ainda. Vamos ver, daqui a pouco ela dá notícias aí. Então, todos os títulos mobiliários, eles precisam passar pela fiscalização e pela autorização da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Quem que me chamou aqui? O Jonathan. Boa noite, Jonathan. Ver que a Sara vai entrar. Isso implica numa mudança significativa na forma com que esses títulos podem ser ofertados e negociados no mercado. Então, por eles estarem sob a vigilância da CVM, então não é um oba-oba, né? A CVM vai fiscalizar e vai determinar como e de que forma esses títulos podem ser emitidos. Originalmente, a lei 6385 de 76 utilizou um conceito mais restrito para o valor mobiliário e assim evitou delimitar características amplas que pudessem ser utilizadas como referência para a caracterização de um título de valor mobiliário. Por quê? Porque ao restringir isso, você limitava mais ou menos as emissões de título, né? Então ela foi bem restrita, que título imobiliário era isso. Porém, isso liberou para os bancos, para as outras instituições, criarem demais títulos. Por isso, foram feitas leis complementares. E nós vamos ver na sequência aí, que a lei atual, inclusive, ela deixa bem aberto como que se tratam esses títulos, né? Justamente porque daqui a pouco o banco X inventa um título novo, um derivativo novo, e aí a Joyce conseguiu já. E aí não precisa ficar fazendo legislação em cima de legislação para regulamentar isso. O legislador simplesmente listou o que deveria considerar como valor mobiliário e outorgou ao Conselho Monetário Nacional a competência para alterar a lista quando necessário. Então, nessa legislação aqui de 76, você tinha a lei, mas o Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, poderia dar autorização para novos títulos, mesmo sem estarem contidos na lei. Com o passar do tempo, a lei e a regulamentação incluíram no rol de valores mobiliários diversos outros títulos e contratos de investimento. Mesmo assim,
embora tenha funcionado com sucesso durante um tempo, esse conceito mais restrito começava a se mostrar ineficiente para fazer frente à crescente e constante criação de produtos financeiros. Então vejam, né, na atualidade, né, operadoras aí como a XP, como a Empíricos não, ela não é uma agência, ela é uma fornecedora de material. Mas tantas empresas aí que vendem títulos mobiliários, né, que negociam títulos mobiliários, elas vão criando fundos de investimento, grupos de investimento, que vão criando mais necessidades e mais legislações. Então, por mais que tenha funcionado essa legislação por um bom tempo, ela foi ficando restrita, tá? Estava precisando ser reformulada. E ela foi reformulada outras vezes ainda. Uma das vezes por uma medida provisória, ainda no governo Fernando Henrique, lá em 1998. Depois, em 2003, se eu não me engano, foi feita a lei já específica para os valores mobiliários. E aí vai listar cada tipo de valor mobiliário, o que são e quais as modalidades. Por essa razão, foi editada a medida provisória 1637, que procurou, de 98, que procurou conceituar valor mobiliário de forma mais ampla, com o intuito de abranger boa parte das modalidades de captação pública de recursos. Então, essa medida provisória é uma MP, né? Ou seja, não é uma lei, por enquanto. O presidente da República edita essa MP. Essa MP tem uma autorização 3 meses depois no Congresso e ela tem uma validade por um período de tempo. E aí ela pode ser reeditada até virar lei. De acordo com que foi o que aconteceu com essa daí. De acordo com essa definição, são valores mobiliários, quando ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultando da prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, veja lá, qualquer títulos ou contratos de investimento que vão te dar um direito. Você compra uma ação, você compra um contrato futuro, você compra uma debenture, você é um título coletivo que te dá direitos de participação, parceria ou remuneração, com prestação de serviços ou não por terceiros. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa, uma SA. Eu preciso de dinheiro no longo prazo. Aí eu lanço uma debênture para restituição em 5 anos. Com essa debênture, eu vou fazer investimentos na minha empresa. Eu vou comprar máquinas, vou construir uma ampliação e etc. Eu estou pegando esse dinheiro, contratando terceiros para aumentar a minha empresa. Então, tudo. E outra, né? A questão mais importante, tanto que está evidenciada aí com outra cor. Quando ofertadas publicamente. Porque senão, né, a grande diferença de um título mobiliário para uma operação qualquer é justamente essa oferta pública. Então, o cara não vai chegar para mim e vai pedir o dinheiro emprestado para mim ou vai oferecer para mim especificamente um título. Isso é uma oferta pública. E por ser uma oferta pública, né, tem essa conotação, ela precisa de uma fiscalização e ela precisa de uma garantia. Por isso é que a CVM precisa tomar conta desse processo, porque senão isso daí seria algo esculhambado, a probabilidade de golpes nesse tipo de ação seria muito grande. Então, por isso que tudo que é ofertado
publicamente, né, em termos de títulos mobiliários, precisa dessa regulamentação. Não foi em 2003, foi em 2001. A Lei 10.303 de 2001 incorporou este conceito ao artigo 2 da lei já original, 6.385 de 76, que atualmente vigora com a seguinte redação: são valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei. O quê? 1. As ações, debêntures e bônus de subscrição. Ok. O que são esses conceitos aí? Eu já bolei esse material como que se fosse um glossário aqui de termos que nós vamos acabar usando. Então vamos lá. Ação: menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Ação, eu acredito que não seja segredo para ninguém, todo mundo sabe o que é. É, portanto, um título patrimonial e, como tal, concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das suas ações possuídas. Bom, por que isso no limite das ações possuídas? E nós sabemos que existem ações do tipo ordinária, do tipo preferencial. As ações ordinárias têm direito a voto. Dependendo da quantidade de ações ordinárias que eu tiver, eu tenho condições de ter direitos dentro da empresa. Eu já tenho, independente de ser acionista minoritário, direitos que a legislação me confere de acionista da empresa, mesmo um acionista minoritário. Porém, o limite de ações que eu possuo vai poder me garantir o exercício do poder dentro da empresa, ou exercício de participação em conselhos e etc. E temos também as ações preferenciais, que essas ações não dão direito a voto, mas elas dão preferência na distribuição de lucros e dividendos. Com relação a lucros e dividendos, não sei se vocês estão acompanhando aí os noticiários, mas parece que, até que enfim, um governo está discutindo sobre a taxação de lucros e dividendos no Brasil, coisa que não acontece. E isso, né, é uma outra coisa importante, está sendo discutido lá no Ministério da Economia, e não é porque o Paulo Guedes está sendo influenciado pelo Ciro Gomes ou coisa parecida. Isso está acontecendo porque o governo está ficando sem dinheiro. E o fato de não tributar lucros e dividendos das empresas gera aí uma negação fiscal muito grande, né? Porque uma renúncia fiscal, quer dizer, muito grande. Porque as empresas pagam imposto de renda e acabam não pagando mais nada. Os sócios das empresas recebem suas taxas de lucro e, como teoricamente essas taxas de lucro já foram tributadas no imposto de renda da pessoa jurídica, o imposto de renda da pessoa física fica isento do recebimento desses valores. E isso, pela estimativa que eu estava vendo hoje, pode gerar mais de 200 bilhões de receita para o governo, caso seja aprovado. Então, discussões já estão ocorrendo. E caso essas discussões acabem se convertendo em verdades, é bem provável também que o mercado acionário sinta isso, né? Porque hoje você, tendo ações de empresas que pagam lucros e dividendos,
você recebe esses valores também sem tributação. Que você é tributado é o ganho de capital com as ações que você negociou, não necessariamente o lucro que foi distribuído por elas. A partir de uma aprovação de uma lei como essa, aí o mercado de ações com certeza vai ter algum movimento diferente. Uma outra coisa que é bastante divulgada também é que o Brasil é um paraíso para investidores estrangeiros por causa dessa legislação. O investidor estrangeiro, ele sabe que ao receber lucros e dividendos aqui dentro, ele não paga imposto, que é um atrativo para ele. Caso isso mude, pode ser também que essa vinda de investidores para cá se modifique. Vocês viram que no começo do ano a Ibovespa, né, o índice, despencou cerca de 40% por conta da Covid e tudo mais, mas ele se recuperou logo, né? Em 2, 3 meses ele já estava de novo aí superando os 100 mil pontos, porque também temos uma participação bastante grande de investidores estrangeiros. Ainda com relação ao item 1, debêntures. São títulos de dívida de médio e longo prazo, a partir de 2 anos, que podem ser emitidos por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, ou seja, empresas privadas, com a exceção de bancos que emitem títulos semelhantes, mas são chamados de CDBs. Então, as empresas que têm capital aberto, ou fechado, né, não importa, empresas que sejam sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, podem emitir títulos, debêntures, etc. E as debêntures, então, são títulos que vão proporcionar um financiamento mais barato para as empresas. Ao invés da empresa ir ao banco pegar dinheiro, ela emite títulos. Esses títulos, mais uma vez, são ofertados de forma pública. Qualquer pessoa pode comprar esses títulos. Esses títulos têm um prazo de validade e uma remuneração específica para eles. Uma vez que a pessoa compra isso, ela está emprestando o dinheiro para a empresa. Quando vencer esse título, a empresa vai recomprar o título novamente, né, devolvendo o dinheiro emprestado para o investidor. Bônus de subscrição. Esses aí já não são tão conhecidos assim, né? É um tipo de título negociável em bolsa, oferecido pelas empresas que possuem capital aberto. Elas dão aos seus atuais acionistas a preferência para a aquisição de novas ações emitidas pela organização. Isto, claro, dentro dos limites estabelecidos pelo seu próprio estatuto. Então, o que são bônus de subscrição? São títulos que são negociados e o portador desse título, caso a empresa venha a aumentar ou a diluir a sua participação em ações, esse camarada que tem o título de subscrição, ele tem a prioridade para comprar essas ações, ele tem a preferência. Então, ao invés de vamos pensar aqui num exemplo. Eu tenho uma empresa que ela vale 100 milhões de reais e eu vou fundir a minha empresa com uma outra empresa que vale mais 30 milhões de reais. Então eu vou fazer um lançamento de ações, né, para captar recursos para eu comprar essa outra empresa. E eu posso lançar bônus de subscrição.
as pessoas que compram esses bônus de subscrição, elas têm a preferência para adquirir as ações desta nova empresa que está se formando. Então, toda vez que eu lançar ações da minha empresa, eu não posso fazer uma oferta pública, simplesmente eu preciso respeitar os bônus de subscrição. Essas pessoas, então, elas vão ter a preferência na compra dessas ações. Preferência para aquisição de novas ações emitidas pela organização. Isso aí. Continuação do artigo 2. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos ao inciso 2. Então, muito bem, também fazem parte da regulamentação, né, os cupons, direitos e tal. O que são os tais cupons? O que a gente precisa entender quando vai falar sobre os cupons? Hoje em dia, as ações, os títulos, tal, eles são todos escriturais. Eles não são mais normativos. Antigamente, você comprava uma ação de uma empresa, você recebia um certificado de ações. Você guardava aquilo na sua casa. Quando você fosse vender, você pegava esse certificado e entregava de volta. Hoje em dia não, o mercado, ele é o chamado escritural, você não tem a posse física desse documento. Esses documentos estarão lá na tua carteira, junto a uma empresa aí de investimentos, né? Junto a uma agência de investimentos. Então, o cupom, antigamente, era o seguinte, né? Eu comprava um título da dívida pública de uma determinada empresa, recebia a certificação disso, eu recebia lá um documento me mostrando que eu tenho a posse de uma parte da dívida daquela empresa. E embaixo apareciam cupons para você destacar. Como acontece aí, hoje em dia, quando você vai em alguns lugares, o McDonald's é um que tem isso, né? Você chega lá para comprar um sanduíche, você ganha uma cartela de cupons que você vai destacando e vai tendo descontos lá quando você vai comprar outras coisas. Porém, já inventaram o aplicativo que faz isso, não é verdade? Então, ao invés de eu precisar trabalhar com papéis que vão fazer esse controle dos cupons, né, eu posso fazer isso através de um aplicativo. Então, as empresas aí de investimento, elas já têm os home brokers delas, já são os aplicativos, como o McDonald's tem o seu aplicativo para gerenciamento de cupons. Então, o cupom nada mais é do que o destacável lá quando você tinha o título, para você receber os juros respectivos. Hoje, os cupons, eles também são negociados, só que via sistema, você não precisa ter um papel para isso. Então, cupom do título representa o pagamento de juros de um título de renda fixa, normalmente é expresso em taxa anualizada, junto com a frequência de pagamento. Então, como que isso vai ser pago, em que época vai ser pago, em que dia vai ser pago. Na atualidade, os títulos são todos escriturais, o cupom representa apenas o pagamento dos juros. Então, eu comprei um título e está lá escrito que tem cupons. Eu já sei que esses cupons são efetivos ao pagamento de juros em determinado período. Trouxe aqui para vocês um título de dívida da Petrobras de 1957.
Então aqui o presidente da Petrobras e tal está lá assinando uma declaração de dívida de 1.000 cruzeiros, né? Em 57 era cruzeiro ainda a moeda, né? Ah, é verdade, está aqui em cima, nem precisava interpretar o símbolo. E os tais cupons que a gente está falando estão aqui embaixo. Então o que, que acontece? Esse título era para 5 anos. Então no primeiro ano eu ia destacar este primeiro cupomzinho aqui e eu ia lá receber os meus jurinhos. Segundo ano seria destacado o segundo cupomzinho e ia receber os juros. E assim por diante, até que, ao final deste processo, eu levasse o meu título lá na Petrobras e recebesse o meu valor na íntegra novamente. Ali também na lei falava do recibo de subscrição. O que é isso? É um registro que comprova que o investidor exerceu o seu direito de subscrever certo ativo em geral, ações. Esse recibo está, portanto, ligado ao direito de subscrição, que consiste no direito de preferência a comprar mais ações. Então, o meu recibo de subscrição, como a gente estava falando agora há pouco, né, dos títulos de subscrição, mesma coisa. É o meu direito a poder comprar mais ações daquela empresa. Certificado de desdobramento consiste em dividir as ações existentes. Deixa eu ver quem chegou aí. Certificado de desdobramento consiste em dividir as ações existentes sem alterar o valor do investimento, também conhecido como split. O que é essa questão aí de certificado de desdobramento ou split? Vamos imaginar o seguinte: você tem 500 ações de uma empresa, quer ver? Deixa eu até fazer assim, que acho que fica mais fácil para a gente não se perder. Você tem 500 ações de uma empresa. Cada ação vale R$10. Ou seja, você terá R$5.000. Tudo bem. Padrãozinho. Você tem 500 ações de uma empresa, cada ação vale 10. Você tem um patrimônio ali de R$5.000. Aí, o que acontece? A empresa vai fazer um split. A empresa vai dobrar o número de ações que ela tem. Ela vai vender mais ações. Só que ela não pode simplesmente diluir o patrimônio dela em ações, porque senão o seu patrimônio vai cair pela metade. Não é verdade? Então, o que vai acontecer? Ela vai fornecer um certificado de desdobramento, e aí o que vai ocorrer? Com este certificado de desdobramento, as suas 500 ações, elas passam a, com o certificado de desdobramento, suas 500 ações passam a ser 1.000 ações. Então você desdobrou aquelas 500 ações que você tinha em 1.000 ações agora. Em contrapartida, né, o valor de cada ação, que era R$10,
passa a valer R$ 5. Proporcionando os mesmos R$ 5.000. Então, a ideia é essa, né? O desdobramento funciona assim, né? A empresa resolve diluir as suas ações, então ela vai dobrar a quantidade de ações que estão na praça, só que você não vai ficar no prejuízo com isso. O que vai acontecer? As suas 500 ações viram 1.000, e aí o valor delas cai pela metade, porque já era de se esperar isso. Então, uma coisa compensa a outra, você fica na mesma. Quem fez uma operação parecida com essa, que eu me lembro, foi a OGX do Ike Batista, quando as ações caem de R$ 17 para 3 centavos. Só que aí eles fizeram uma operação inversa, eles juntaram as ações, também é um desdobramento, eles juntaram lotes maiores de ações e fizeram esse certificado de desdobramento para os seus acionistas, para eles serem aí compensados para não perderem o valor. Ainda mais estes acionistas que já tinham perdido muito valor, né, com essa queda da OGX. Então, split, esta operação é realizada quando a administração da companhia acredita que deve aumentar a quantidade de papéis em circulação no mercado para facilitar a sua negociação. Então, imagine que é uma empresa que lançou pouquíssimas ações, um número reduzido de ações, que acabou cada ação tendo um valor muito alto, né? E agora ela quer fazer essas ações circularem mais. Então, ela resolve quebrar o valor dessas ações na metade, um terço do que estão sendo negociados hoje, para aumentar o giro desse negócio, né? Para aumentar o giro, aumentar a demanda por essas ações. Com a divisão da ação, o valor dela no mercado também será dividido proporcionalmente. Então, é aquilo que a gente estava fazendo ali na negociação, né, no Word ali. Você tem uma ação que vale um valor, dobra-se a quantidade de ações na praça, cai pela metade o valor daquela ação, você tem o certificado de desdobramento, você compensa aquele valor através da aquisição ou da entrega de novas ações para vocês. Ainda, né, continuando o artigo 2, são valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei. Os certificados de depósito de valores mobiliários. O que são estes certificados, né? São certificados que a CVM autoriza a emissão, que são certificados que condensam operações em bolsas no exterior, em bolsas fora do país. São os chamados Brazilian Depositary Receipt, ou BDRs. Então, estes certificados, eles garantem a sua compra de ações em outros países, feita através do Brasil. Títulos emitidos no Brasil que permitem aos investidores do país comprarem ações de empresas estrangeiras. Então, para eu comprar ações de empresas fora do país, eu quero comprar ações da Apple, eu quero comprar ações do Facebook, etc., eu precisaria ter uma conta, né, numa agência lá no país de origem, que esteja vinculada, né, ao índice Dow Jones, lá a Bolsa de Valores de Nova York, para que eu possa comprar essas ações.
Já se eu quiser ter menos trabalho, eu vou fazer isso diretamente no Brasil, através das BDRs, que vão emular essa compra de ações feitas no exterior. Através de certificados emitidos por instituições depositárias brasileiras, surgem os recibos da ação, que estão atrelados às ações originais, sob custódia dos papéis de origem e podem ser comercializados nos mercados de ações do Brasil. Então, na verdade, esses certificados são uma espécie de custódia para que você consiga transacionar essas ações no Brasil, garantidas por uma entidade, que é a CVM, através desses BDRs. A continuação ainda do artigo 2 da lei, as cédulas de debêntures. Cédulas de debêntures são um título mobiliário a qual se confere aos titulares o direito de crédito contra o emitente pelo seu valor nominal acrescido dos juros estipulados, sendo considerado como créditos securitizados. Veja, a gente já falou das debêntures lá atrás, que são a venda de títulos. Quando eu estou falando de cédulas de debênture, o que acontece? Já venceram essas debêntures. E eu ainda não recebi, a empresa ainda não me recomprou esses títulos. Então, isso passa a ser um crédito securitizado. Ou seja, eu sou obrigado a receber isso. Eu tenho esse crédito, eu posso receber, como eu posso negociar isso com terceiros, etc. Não temos problemas com relação a isso, né? Então, as cédulas de debêntures são esse título que eu posso entrar contra o emitente, ou seja, a Petrobras lançou essas debêntures. Eu tenho esse título já venceu e eu ainda não recebi. Eu posso, então, eu tenho esse crédito acrescido dos juros e eu vou ofertar ele contra o emitente para que ele possa me pagar. E isso ele é securitizado porque ele é garantido pela CVM também, né? E pelo Banco Central que vai acabar.
Voltei, pessoal. Sei que diabo deu aqui, mas... Vamos lá, deixa eu iniciar aqui de novo os meus slides. Então vamos lá. A gente estava no certificado... Opa, deixa eu compartilhar aqui de volta. A gente estava nos certificados de depósito de valores mobiliários, né? Os Brazilian Depositary Receipt. São títulos emitidos no Brasil que permitem aos investidores do país comprarem ações de empresas estrangeiras através de certificados emitidos por instituições depositárias brasileiras. Então, na verdade, o que acontece, né? É como se a empresa, se a ação estrangeira, ela fosse reemitida por uma empresa brasileira, que no caso aí é a nossa Bolsa de Valores, a B3, ela vai fazer essas BDRs aí, que são como uma reemissão de títulos de outros países, para que a gente possa comprar aqui. Surgem os recibos de ação que estão atrelados às ações originais, sob custódia do país de origem e podem ser comercializados nos mercados de ações do país. Então, eles estão lá no país de origem, né? Eles estão custodiados lá, só que essas BDRs é como se fosse uma emulação daquela ação aqui. Na verdade, pelo sistema, pelas BDRs, ela compra aquela ação lá, então ela está lá garantida e ela emula no mercado nacional. Então aqui já foi também cédulas de debêntures. Continuação do artigo 2, cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimentos em qualquer ativos. Então, cotas de fundo de investimento, o que é um fundo de investimento, primeiramente, né? É um grupo de pessoas com recursos que vão captar recursos e esses recursos eles vão ser destinados a fazer investimentos diversos. Né? E aí, o que acontece? Você tem um fundo lá de 500 milhões de reais e você quer participar desse fundo, você vai comprar uma cota desse fundo e esse fundo vai fazer investimentos conforme estão programados lá na descrição do fundo e o administrador desse fundo vai comprar títulos e tal, fazer esse fundo render. No Brasil, a gente tem fundos muito famosos, né, que é o Previ, do Banco do Brasil, por exemplo. Tem um dos Correios também, que é bastante famoso. E no Brasil, a gente até já teve escândalos de corrupção, acabando esbarrando com esses fundos. Mas, no Brasil, as pessoas acabam não levando muitos prejuízos com os fundos de investimento, porque são investidores que vão lá comprar os fundos e perdem um pouco de dinheiro quando ocorre uma perda, sem problema nenhum. Quando temos problemas de corrupção, aí a CVM vai responsabilizar alguém penalmente, né, com uma ação penal, inclusive, por estar sendo lesado aí os investidores. Mas, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, os fundos de investimento lá são muito populares. E as pessoas fazem as suas poupanças para a aposentadoria, normalmente com cotas de fundos de investimento. Então, quando tivemos aí a crise de 2008 americana, por exemplo, um monte de gente perdeu toda a sua aposentadoria porque ela estava num fundo de investimento que aplicava no mercado de ações imobiliárias, né, no estilo subprime, e quando deu deu o crash, né, dos títulos imobiliários, essas pessoas perderam todos os recursos do fundo de investimento.
Então, o fundo de investimento nada mais é do que um grupo de pessoas que elege um administrador, uma linha de raciocínio para que ele tente fazer ganhar ao máximo, o máximo de retorno para aquelas ações que foram ali, aquelas cotas que foram ali aplicadas. O fundo de investimento é como se fosse uma empresa, né? E ao comprar uma cota desse fundo de investimento, você está comprando como se fosse uma ação de uma empresa. E você quer o quê? Que o administrador daquela empresa faça essa empresa crescer, lucrar mais, etc., para que a sua cota aumente de valor. E aí, conforme os negócios vão sendo feitos nesse fundo de investimento, o valor que está contido ali vai subindo e cada vez mais a sua cota vai valer mais e quem quiser entrar também vai ter que pagar mais para entrar porque tem essa cota. Então, cada cota do fundo de investimento funciona como uma fração da carteira do fundo. A soma de todas essas cotas adquiridas pelos investidores é o que resulta no valor total do patrimônio de um fundo de investimento. Tudo bem. Então, a junção do dinheiro de todos os cotistas, né, é o fundo a quantidade do fundo de investimento. E aí, esse administrador do fundo de investimento também precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa que não tenha problemas com a CVM, não tenha problemas com a justiça e etc., para dar garantias. E quem vai gerar essas garantias é justamente a CVM. Então, no caso, por exemplo, da Bolsa de Valores lá do mercado imobiliário americano que quebrou, isso não teve como é que se chama? Os gestores do fundo de investimento não foram penalizados, por quê? Porque aquilo foi uma quebra do mercado como um todo. Já os operadores dos derivativos subprime, esses caras estão respondendo processos até hoje porque eles criaram aquela forma de manipular a opinião dos analistas, né, dos investidores, e os induzirem a comprar aqueles títulos imobiliários que eles nem sabiam que eram títulos imobiliários. Os clubes de investimento, eles são parecidos com os fundos de investimento, só que eles são menores, né, tem menos cotas envolvidas, tem menos pessoas envolvidas, e eles servem normalmente como introdução para o cara entrar no mercado de investimentos. Normalmente as pessoas ingressam nos investimentos através de clubes de investimento. Nesses clubes, então, você vai começar a aprender e você vai, né, participar ativamente disso. Como são poucas as pessoas, você tem condições de interagir mais para aprender. Então, é um veículo de investimento coletivo com no mínimo 3 e no máximo 50 participantes. Diferente do fundo de investimento, que ele já está constituído, e você vai comprar uma cota dele. Então, o fundo de investimento, como eu falei, é como a ação de uma empresa. Você compra a ação da empresa, você passa a ser sócio e quem te vendeu a ação ficou com o teu dinheiro lá. O fundo de investimento é assim, você comprou uma cota, o teu dinheiro seguiu para o antigo dono da cota e agora você está fazendo parte daquele fundo de investimento. No clube de investimento, aí o processo já é inverso. Você cria um grupo de pessoas que queiram colocar X reais lá para fazer o investimento. No mínimo 3, no máximo 50. E aí estipula-se o valor da entrada e a partir dali é que se monta um conjunto de valores que vão ser aplicados. Então, o clube de investimento ele é uma versão reduzida de um fundo de investimento. É um veículo de investimento coletivo,
com no mínimo 3 e no máximo 50 participantes. O papel idealizado para os clubes de investimento é o de porta de entrada para o investidor, ainda não familiarizado com o mercado de capitais. Daí, sua política de investimento ser bastante simples. Espera-se que, mediante a sua participação no clube, o investidor adquira conhecimentos e habilidades sobre a estrutura e o funcionamento do mercado, que o permitirão, posteriormente, acessar com segurança produtos mais sofisticados. Então, ele fazendo os seus investimentos através do grupo de investimento, ele tem um certo amparo, porque estão todas as pessoas ali no mesmo barco. A partir do momento que ele sai do clube de investimento e ele vai por conta própria, ele já aprendeu alguma coisa, ele já tem mais ideias de como agir. Já o fundo de investimento já tem uma outra conotação. Né? O fundo de investimento é: eu tenho dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro e eu não quero me incomodar com ficar lendo documento, não quero ficar correndo atrás de corretora, não quero nada, eu quero só ganhar dinheiro. Então eu vou comprar uma cota do fundo de investimento e o povo que se vire de fazer o meu dinheiro render. Então são duas modalidades bem diferentes. Continuando aí, né, ainda a lei, o artigo 2 da lei. Notas comerciais, também são chamadas de commercial papers. São títulos de dívida pública de curto prazo, emitidos por sociedades anônimas abertas ou fechadas, sendo um valor mobiliário na forma de nota promissória, com características próprias e sem garantia real. Então, os commercial papers é como se fosse uma nota promissória que a empresa vai fornecer. Ela não tem oferta pública e ela não é garantida, não minto, oferta pública ela tem, mas ela não tem uma garantia real. Se a empresa quebrar, por exemplo, acabou. A empresa está oferecendo commercial papers. Você vai lá, você compra, eles estão regulamentados pela CVM, porém não tem nenhuma garantia real. Se a empresa quebrar, ela não vai te devolver o dinheiro. O que leva as pessoas, então, a investir nisso? As taxas de juros. Como o risco é maior, obviamente a taxa de juros também é maior. Artigo 7º, os contratos futuros de opções e de derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários. Né? Então, o que são contratos futuros? É um contrato de compra e venda entre dois investidores. Basicamente, né, você vai na Bolsa de Mercadorias e Futuros a fim do quê? Né? A Bolsa de Mercadorias e Futuros, como a Bolsa de Valores, ela surge não para especulação financeira, ela surge para resolver problemas de captação de recursos ou, no caso da Mercadorias e Futuros, de garantir preços de venda ou de compra num futuro próximo. Quando você compra uma ação na bolsa, você, tirando a questão aí do apostador, né, que ele compra e vende rapidamente, conforme ela já oscila, quando você compra uma ação numa bolsa no sentido histórico de fazer essa operação, você compra lá ações da empresa X, porque você está esperando que daqui a 10 anos essa empresa X cresça 200%. E aí o seu capital cresça 200% também. Ponto. Quando você vai no mercado de futuros, a ideia é basicamente a mesma. Eu não estou querendo ficar rico, eu não estou querendo especular, eu estou querendo simplesmente garantias. Então, exemplo, né? Você tem lá um produtor de, sei lá, de milho. Então vamos pegar uma outra coisa aqui. Milho, acho que está o quê? 38 o saco de milho? É isso? Acho que era a última vez que eu vi. Não, acho que nem era isso. Vamos ver aqui, cotação do milho.
milho, Marechal Cândido Rocha, 45, 48 em Palma, Santa Catarina. Então aqui, ó, temos Marechal 45. Então não estava tão por fora. Deixa eu ver o que me escreveram aqui. 45. Valeu, Maria. Então, eu sou um produtor de milho e a minha safra de milho vai ser entregue daqui a 3 meses. A cotação do milho está a 45 hoje e para mim é um valor bom, 45. Só que eu tenho medo que lá daqui a 3 meses, por dar uma super safra, o preço caia. Então eu vou vender no mercado futuro esse meu milho a 45. Ponto. Muito bem. Só que eu vou vender esse milho a 45 para quem? Para quem quiser comprar. E quem que vai querer comprar? Então, por exemplo, nós temos um industrial do ramo, agora estão fazendo aqui no Brasil, estão montando usinas de etanol com base no milho. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas estão pipocando essas usinas aí. Estão imitando os americanos, que lá o etanol deles é a base de milho também. Então, tem aí um camarada que tem uma usina de etanol e ele precisa comprar milho. E qual que é o medo dele? O medo dele é que os gafanhotos lá que estavam chegando aqui no Brasil, eles venham, invadam aqui a região sul, comam todo o milharal, e aí a cotação do milho vá a 60, a 50, porque vai diminuir a oferta de milho por conta disso. Então ele vai lá e garante a compra desse milho por R$ 45. Pronto. Essa é a síntese do mercado de futuro. É você garantir um preço de venda que seja atrativo para você e a outra parte garantir um preço de compra que seja atrativo. Logicamente, você não vai inventar. Você vai falar, eu quero 60 no meu saco de milho. Você não vai conseguir. Então você tem lá na B3, no mercado de futuros, você tem cotações para o resto do ano que vem lá, de algumas commodities, o preço futuro delas. Não rola dinheiro nesse ato também, mas rola depois o pagamento e a entrega. O que o povo costuma fazer ainda para se garantir mais? Ele pode, porque no contrato de balcão, né, eu, enquanto produtor de milho, eu vou lá no balcão e eu tento achar alguém que queira comprar minha safra de milho. Talvez eu encontre. É difícil você encontrar, porque precisa do que aquilo que a gente trabalhou lá em economia, quando estávamos estudando a moeda, a gente falou da dupla coincidência. Né? Porque eu tenho, sei lá, 2.000 sacas de milho e dificilmente eu vou achar alguém que queira 2.000 sacas de milho. Pode ser que eu encontre. Aí eu posso fazer um contrato a termo, que é o contrato de balcão, que não é vistoriado aí pela CVM, nem passa pela B3. O que passa pela B3 e ele é mais garantido? Né? É o mercado de pregão. O que é isso? Né? Eu vou montar lotes específicos, como se fossem cotas de uma empresa também. Então, o lote, e não sou eu que vou montar, quem vai montar é a B3, que é a bolsa. Eu vou montar um lote, sei lá, o lote de milho são 80 sacas de milho de 60 quilos, do tipo tal, assim por diante. Beleza, eu tenho 2.000 sacas, eu vou ofertar no mercado futuro X lotes dessas sacas. E a pessoa vai comprar o quanto ela achar necessário. Eu tenho 2.000 para vender, eu vou lançar X lotes. O cara da indústria lá, ele precisa de 1.500, ele vai comprar Y lotes para fechar o que ele precisa. E aí ambos se garantem e está feito o negócio. Então, o contrato futuro, esse que é negociado na bolsa, ele tem por pregão, aí é algo que também a CVM regulamenta e garante.
Então, um contrato de futuro é um contrato de compra e venda entre dois investidores. A parte compradora se compromete a comprar o ativo objeto do contrato na data do vencimento a um preço pré-definido. A parte vendedora se compromete a vender e entregar o ativo em questão, chamado ativo objeto. Muito bem. E aí entram os especuladores, que os especuladores eles vão fazer o quê, né? Eles vão querer comprar esses contratos porque eles apostam que na data de entrega o preço vai estar maior. E aí ele comprou por 45 e na hora da entrega ele vai ficar com o milha 45 e vai revender ou vai repassar esse contrato, né? Normalmente os especuladores nem pegam a carga. Ele repassa esse contrato depois a 50 para entrega imediata, e aí ele até manda o transportador levar o milho aonde precisa por conta disso. Também faz parte desse item aí o mercado de opções. É um mercado onde se negociam opções de instrumentos financeiros utilizados no mercado financeiro. Uma opção confere ao titular o direito de comprar ou vender determinado ativo por um valor determinado, enquanto o lançador é obrigado a concluir a transação de compra ou venda. Então, quando eu estou comprando uma opção, né, no caso de um contrato futuro, é o seguinte, né, foi feito um contrato entre comprador e vendedor, beleza. E eu compro uma opção de compra. Por quê? Porque na hora que o contratante lá quiser me entregar a mercadoria, eu posso dizer o seguinte, olha, não quero mais. Está aqui a minha opção de compra, eu paguei um valor por ela e você vende para quem você quiser. Não tem problema. Do mesmo modo, eu posso ter uma opção de venda. Chegou na hora, eu fiz um contrato por R$ 45 com opção de venda. Chegou lá no momento, o milho está em 48. Aí eu vou executar a minha opção de venda de dizer, olha, eu não vou vender mais, está aqui o valor pago pela opção e eu vou vender para quem eu quiser fora da bolsa. Então esse é um mercado de opções. Mercado de derivativos são contratos entre duas partes, do qual se estabelece um parâmetro econômico derivado do seu valor temporal, baseado num ativo de referência. Por exemplo, ao comprar um contrato futuro de dólar, o comprador não está comprando a moeda em si, mas o direito à sua oscilação. Então, veja, os derivativos são tudo que eu posso fazer com base num ativo existente. Então, se eu sou um especulador, eu estou negociando contratos de futuro derivados da valorização deles. Então, eu estou comprando aquele contrato esperando que ele vá se valorizar lá na frente. Então, na verdade, não me interessa o ativo, não me interessa o milho, me interessa é a valorização que eu vou ter dele. Então, todos os contratos de futuro são derivativos de qualquer forma. E aí eu posso fazer derivativos em qualquer coisa. Por exemplo, no Brasil não, né? Nos Estados Unidos eu posso fazer derivativo de qualquer coisa. Aqui ainda tem algumas regulamentações, né? Outros contratos derivativos independente dos ativos subjacentes. Então, qualquer coisa que gere um derivativo pode ser regulamentado pela Bolsa de Valores, aqui pela CVM. Aqui eles já deixam um campo aberto para não ficar tendo que remodelar legislação. Então, outros contratos de derivativos independente dos ativos subjacentes. O Banco Central autorizou aquele tipo de derivativo, está valendo. 9. Quando ofertados publicamente quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. O que isso quer dizer? Que está aberta a margem
para qualquer tipo de derivativo que venha a ser lançado envolvendo terceiros, envolvendo remuneração, desde que seja um valor considerado mobiliário, já está dentro dessa legislação, não precisa fazer uma nova. Excluem-se do regime desta lei títulos de dívida pública federal, estadual, municipal. Por quê? Porque o Estado não quer sofrer regulamentação de uma outra entidade do Estado. Então, o que, que o Estado faz? Os meus títulos de dívida, quem negocia sou eu, né? E acabou. Que são esses títulos da dívida pública federal? Por exemplo, né, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto foi criado como um agregador de vários títulos da dívida pública. Entre esses títulos, né, nós temos lá o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado. São títulos que são lançados pelo governo e distribuídos através do Tesouro Direto. Por títulos da dívida pública, então, são instrumentos. Tá vendo? Esse meu computador está dando 500 tipos de erro. São instrumentos financeiros de renda fixa, emitidos pelo governo federal via oferta pública, leilão, ou diretamente ao detentor. Diretamente ao detentor, a gente pode fazer via Tesouro Direto. Então, entre eles estão Tesouro Selic, Tesouro IPCA, o Tesouro IPCA ele vai pegar o Tesouro Selic, ele vai se basear na taxa Selic. O Tesouro IPCA, ele vai pegar a taxa Selic mais a variação do IPCA. Tesouro Pré-fixado, certificados financeiros do Tesouro, os CTFs, notas do Tesouro Nacional, NTN, letras do Tesouro Nacional, LTN, letras financeiras do Tesouro, LTF, entre outros. Títulos do Tesouro Estadual, os estados eles têm a sua legislação própria para criar os seus títulos, do mesmo modo que os municípios também têm sua legislação própria para criar os seus títulos de dívida. Os títulos cambiais também se excluem, né? Os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Então, por exemplo, o Banco X tem um título cambial, que ele fez uma captação de dinheiro lá fora, e ele está, como se diz, ele está repassando esse título para os seus clientes, ele não está regulamentado pela lei. Ele é um problema do banco com os seus clientes e com o Banco Central que vai autorizar isso. Já as debêntures, como são ofertas públicas, precisam passar por esse crivo da lei. Com isso, são valores mobiliários. Todos os listados no inciso 1 ao 8 do artigo 2º da lei, de 76, que nós vimos agora, quaisquer outros criados por lei ou regulamentação específica, como certificados de recebíveis imobiliários, certificados de investimentos audiovisuais e as cotas do Fundo de Investimento Imobiliário, entre outros, e quaisquer outros que se enquadrem no inciso 9 da lei citada acima, ou seja, quaisquer outros que tenham oferta pública e que sejam inventados aí por essas entidades. Por fim, importante destacar que a lei expressamente retira da lista de valores mobiliários os títulos da dívida pública federal, estadual e municipal e os títulos cambiais de responsabilidade das instituições financeiras, exceto as debêntures. Já tínhamos visto ali. De fato, se a captação é feita por estes entes governamentais ou instituições financeiras, regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, com a responsabilidade dessas, não há razões para pleitear a tutela da CVM. Então, esses títulos aí, eles não são tutelados pela CVM, porque eles já são tutelados pelo Banco Central. Ok, povo? É um negócio chato esse sistema financeiro nacional, é muito técnico, mas é isso aí. Eu vou copiar aqui os nomezinhos de quem está presente, da Alice a Joyce, deixa eu abrir um Word aqui para eu colar.
da Alice. Opa, não copiou. Print. Da Alice até a Joyce. Da Joyce. Agora vai ficar do Leandro até o Robson Hooker. E, por fim, a Sarah e a Stephanie, para fechar a lista. Mais a Selena está assistindo junto com o Édipo. Muito bem, todo mundo aqui. Então, povo, até semana que vem. Vou ver se eu consigo alguém para formatar o meu computador, porque se só tivesse acontecido agora, tudo bem, mas já é a segunda vez que acontece isso essa semana. Então, é porque o troço não está muito bom mesmo. Desculpem aí pela pausa de 10 minutos aí até o meu computador reiniciar. Semana que vem estamos aí novamente, ok? Até logo.